Dentro do livro Mulheres que Correm com os Lobos, a gente conta com mais de 15 contos. Contos antigos, tem contos que têm mais de 100 anos. A autora, Clarissa, ela compilou tudo nesse livro e traz uma linguagem dentro da psicanálise de Carlos Jung de uma forma muito complexa, muito informativa, mas também um pouquinho complicada, se você vai tentar lê-lo sozinha. Como eu te disse, eu já tentei ler ele sozinha e eu não consegui. O que eu entendi no decorrer, dentro desse processo, nas terapias, em grupo online, dentro da leitura e dentro da divisão do meu conhecimento, da minha história e de outras mulheres, é que falando o que a gente sente e a nossa história, a gente vai desatando os nossos nós. Muitas vezes as mulheres se sentem não ouvidas e elas vão calando e vão calando. E o que acontece? O que aconteceu comigo? Me deu um nó aqui na garganta. Eu desenvolvi uma tireoide pelo não falar. Quando eu fiz parte desses grupos, eu comecei a me soltar. No começo um pouquinho tímida, receosa, e depois eu fui desatando esses nós. Quando eu senti que isso era possível, eu fiz uma formação, me tornei contoterapeuta e iniciei os meus trabalhos com grupos, com outras mulheres. Assim como eu fui ajudada através de um grupo, hoje eu ajudo mulheres a se despertar, a se descobrir e saber que é possível, através da sua fala e da sua escuta e da história de outras mulheres, se entender melhor. Porque no decorrer dessa vida, nós mulheres fomos nos calando, não só eu, a minha vovó, a minha mamãe, todas as gerações que passaram foram calando os seus sentimentos, os seus desejos de se tornarem professoras, médicas, porque às vezes não podia. Lembra, antigamente as mulheres não podiam nem votar, muitas vezes sequer dirigir. Esse livro te dá acesso a um poder muito grande e existem várias histórias. E uma história que me chamou muita atenção é a história do Barba Azul. Dentro dessa história existe uma mulher, uma menina ainda jovem, que é capturada por um olhar de um homem mais velho. Quem nunca? Quem nunca foi seduzida? Quem nunca foi levada por uma situação onde a gente não tinha capacidade, ainda por fato de ser muito jovens, de distinguir o bom e o mal? Essa menina, nessa história, ela passa por várias situações e ela não entende que o Barba Azul, um predador, um sabotador, um homem que não era uma pessoa boa, poderia fazer algo ruim para ela. Ela não sabia, ela ainda era muito ingênua. E dentro do processo dessa história, que é o conto, esse conto traz vários ensinamentos, que é uma mulher ingênua, que a gente muitas vezes passa por situações na vida, e aí a gente pode levar para vários setores. Nesse caso peculiar da história, é questão do relacionamento, mas pode ser uma relação de trabalho, uma relação familiar, onde pessoas externas, vozes externas, nos prejudicam. Mas por que isso acontece? É injusto falar por que algo externo pode me atrapalhar. O que acontece, gente, é que muitas vezes, quando estamos desalinhados, sem entender os nossos próprios sabotadores, nos tornamos presa fácil para o sabotador externo. Imagine se você não confia em você, não se acha bela, não se acha capaz e acha que tem um dedo podre, é muito provável que você vá entrar num relacionamento onde um sabotador, como